Nós não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Essa frase é atribuída muitas vezes a diferentes tradições e pensadores abre uma porta para refletirmos sobre a realidade. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. É sobre esse despertar que eu quero conversar com você hoje. E se você não me conhece, o meu nome é Maia Nascimento. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo falaremos sobre o véu de Maia e como ele impacta a sua realidade. Aqui no canal falamos de filosofia, neurociência, espiritualidade, psicologia, dentre outros muitos conhecimentos em prol do nosso autodesenvolvimento espiritual e intelectual. Meu propósito nesse vídeo é revelar como nós vivemos presos em ilusões que o nosso ego impõe a nós mesmos, máscaras que usamos demasiadamente e também as narrativas que nos prendem a um eu de ilusão. E como é possível atravessar esse véu de Maia para tocar a verdade mais profunda da nossa alma. E eu já adianto, eu não sou maior nem melhor do que você. Eu sou apenas um canal para que a espiritualidade, que é sábia e coerente, possa transmitir essa mensagem a você. Agora vamos lá. Na tradição hindu, Maya é a ilusão que nos impede de ver a realidade como ela simplesmente é. Lá no México Antigo, os toltecas chamavam esse mesmo fenômeno de mitote, que significa sonho coletivo. Dom Miguel Ruiz, no livro Os 4 Compromissos, ele fala que quando dormimos, sonhamos, e quando acordamos, continuamos sonhando. Ou seja, vivemos dentro de uma teia de histórias, de crenças, de condicionamentos ancestrais e atuais que nem percebemos. Agora, o cérebro humano preenche lacunas e cria narrativas para dar sentido ao mundo em que a gente vive. Ou seja, nós não vemos o que é de fato, mas o que a nossa mente consegue interpretar a partir do que vemos e sentimos nesse mundo. Cada um vive um mundo subjetivo. Isso explica também por que duas pessoas da mesma sala podem ter experiências completamente diferentes. Agora, imagina a cena. Duas pessoas estão na mesma sala, diante da mesma situação, no mesmo tempo e espaço. Uma delas sai dali dizendo que foi um momento maravilhoso, inspirador. Agora a outra sai com uma sensação de tédio, como se tivesse perdido tempo ali. Como isso é possível se elas compartilharam exatamente o mesmo espaço, a mesma experiência e os mesmos estímulos? A resposta está no nosso cérebro. Ele não é uma câmera fotográfica que registra fielmente a realidade. Ele é um contador de histórias. O cérebro preenche lacunas, reorganiza as percepções e cria essas narrativas para que o mundo faça sentido para ele naquele momento. Não vemos o que realmente é de fato, mas sim o que conseguimos interpretar a partir dos filtros internos que carregamos, como nossas emoções, as nossas crenças, as nossas memórias e até o nosso estado de humor ou de dor naquele momento. E isso significa que cada pessoa vive em um universo que é subjetivo, único e irrepetível. A vida, ela não acontece de forma objetiva para ninguém. O que existe é uma dança entre a realidade externa e a forma como cada mente traduz essa realidade para si mesmo. É por isso que, no fundo, cada um de nós habita um mundo particular, moldado pela lente da nossa própria consciência individual. E quando percebemos isso, a vida, ela muda. Passamos a entender que ninguém está errado por sentir, por pensar diferente de nós. Apenas vive em um outro mundo interno
e que não é o nosso. Essa consciência abre um espaço gigantesco para que tenhamos mais compaixão, mais paciência e também para a responsabilidade de cuidar dos filtros com os quais interpretamos a nossa própria realidade. Afinal, o mundo que você vê é, em grande parte, o mundo que você cria dentro de si. E está tudo bem. E a pergunta que move filósofos e místicos há muitos séculos e que é o motivo de muitas discussões é: se o mundo que vemos é filtrado, então o que é real? Buda dizia que este é um mundo de sofrimento e que reconhecer isso é o primeiro passo para superar a ilusão da matéria. Com isso, ele propôs o caminho da meditação como forma de rasgar esse véu, porque o ensinamento que ele transmitiu foi que meditar é aprender a observar sem se identificar com os pensamentos, as histórias que contamos a nós mesmos e aos outros. Quando eu penso nisso, eu lembro de situações em que eu estava tão presa em ser boazinha, em agradar todo mundo, agradar as pessoas que estavam ao meu redor, e eu esquecia de mim mesma. Era como se eu estivesse vivendo mais para sustentar uma imagem do que para viver de fato a minha própria existência. Quantas vezes você também se percebe colocando uma máscara social só para sobreviver ou ser aceito? Essa é uma pergunta. Essas máscaras são como couraças, elas só servem para nos proteger, mas também nos impedem de respirar profundamente e viver em plenitude conosco mesmo. Elas alimentam mágoas, ressentimentos, traumas e fragilizam todos os nossos relacionamentos e a nossa convivência em sociedade. Quantas vezes você já se pegou sorrindo quando por dentro queria chorar? Ou concordando com algo só para não desagradar o outro ou o parceiro, mesmo sabendo que aquilo ia contra a sua própria verdade interna. Essas são justamente as máscaras sociais que aprendemos a vestir desde muito cedo. Por isso, eu digo que elas funcionam como couraças, protegem sim, mas também elas apertam e incomodam. É como usar uma roupa que não serve mais. Você até consegue andar, caminhar, mas não respira fundo, não se movimenta com liberdade, entende? No começo parece necessário para sobreviver, para ser aceito, para não se sentir rejeitado pelos outros, mas com o tempo essas máscaras, elas pesam muito. E o pior, elas alimentam e sustentam os silêncios que foram engolidos, as mágoas que estão guardadas e ressentimentos que foram sendo escondidos a cada vez que você colocava essas máscaras para ser aceito. E o resultado disso é que os relacionamentos que deveriam ser um espaço de afeto, de autenticidade, acabam se tornando frágeis. Daí a gente vive se perguntando de como alguém pode nos amar de verdade se só mostramos uma versão disfarçada de nós mesmos, não é? E quer dor maior que essa? Agora o convite é começar a tirar essas máscaras, mesmo que seja devagar, dia após dia. Permitir-se ser vulnerável, falar o que sente, mostrar as suas imperfeições sem se culpar, porque é nesse espaço de verdade, sem couraças, que a vida volta a ter profundidade e um sentido. E é nesse lugar que os vínculos se tornam realmente fortes e saudáveis. E sabe como a psicologia chama isso? De persona. Um conceito de Jung, a máscara que mostramos ao mundo, ou seja,
Rasgar esse véu de Maia é olhar com coragem para as nossas sombras. E aqui entra a espiritualidade como um portal. Nos meus cursos eu sempre digo que eles não são apenas aulas para você, são portais. Eles abrem janelas para que você veja o mundo e as suas relações de forma muito mais inteligente e profunda. Agora pense, como encontrar missão e propósito em meio a uma vida em que tantas vezes a alma parece estar sufocada? Estou te fazendo uma pergunta. O filósofo Viktor Frankl, sobrevivente do campo de concentração, escreveu que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, e rasgar o véu de Maia é encontrar esse porquê. Ou seja, a neuroplasticidade está aqui para te mostrar que é possível se reencontrar de novo. Isso significa que não estamos condenados a repetir sempre os mesmos padrões ou viver as mesmas vidas que já vivemos. Podemos escolher novos caminhos, novas formas de ver e viver essa nossa existência única. Mas existe um detalhe muito importante. Não basta acumular somente conhecimento. Eu gosto muito de dizer que ler sobre espiritualidade não é viver a espiritualidade de fato. Eu mesma já me percebi com pilhas e pilhas de livros estudando filosofias, tradições, relacionamentos, criação de filhos, psicologia, mas ainda assim me sentindo vazia e sem sentido na vida. Porque o conhecimento que não toca a vida prática no dia a dia, que não nos desce ao coração, não transforma, porque a sabedoria verdadeira esvazia o nosso ego, enquanto o conhecimento o infla. Sabe quando a gente se pega repetindo mentalmente as mesmas historinhas, histórias de injustiça, de dor, de abandono, de que ninguém me valoriza, de que eu não sou o suficiente, de que eu preciso provar o meu valor para aquela pessoa. Essas histórias não são a nossa realidade, mas sim versões que criamos e recriamos, como uma peça de teatro que não acaba nunca na nossa mente. E isso tem um nome, sabe qual é? Se chama isso de scripts de vida. São narrativas inconscientes que herdamos da nossa infância, da nossa família, da nossa sociedade, dos nossos ancestrais. E cada vez que repetimos esses scripts, reforçamos justamente o véu de Maia, o véu da ilusão. É como viver num labirinto feito de memórias e crenças, onde a saída até existe, mas a gente não vê porque está hipnotizado pela nossa própria história, ou melhor ainda, pela história que contaram ser nossa. E é aí que acontece algo muito curioso. Quanto mais eu sustento essas histórias, mais elas se tornam a minha identidade. Eu deixo de ser eu mesmo e viro um personagem que interpreto, ou seja, a vítima, a salvadora, a boazinha, a culpada, a injustiçada. E esses são os papéis que nos aprisionam. Agora pense comigo. Se eu tiro esse script, se eu paro de lutar para sustentar essas imagens falsas de mim mesmo, o que sobra? Sobra a autenticidade, sobra a vida acontecendo sem máscaras, mas isso exige coragem, porque a autenticidade é sim desconfortável. Ela não é polida, não é perfeita, ela mostra as nossas vulnerabilidades e é bem aí que mora a barreira da mudança. A travessia está exatamente aí, em desapegar-se da história que nos protege, mas também que nos aprisiona, não é? É como rasgar uma roupa que já não serve mais a nós. O processo ele dói porque ficamos nus diante de nós mesmos.
mas só assim podemos vestir algo novo, uma verdade mais leve, mais alinhada com a nossa própria alma. E a neurociência traz um dado tão interessante que é de que o cérebro humano não distingue totalmente memória de imaginação. Você já deve ter ouvido isso alguma vez na sua vida. Ou seja, cada vez que contamos a mesma história de dor, o corpo revive como se estivesse acontecendo de novo e de novo e de novo. Isso explica por que ficamos presos em ciclos de sofrimento contínuo. A libertação ela acontece quando paramos de contar a velha história e começamos a escrever uma nova história para nós mesmos. Então o desafio é esse: quais histórias você tem coragem de soltar? Quais máscaras já estão pesadas demais para você carregar? Quais papéis já não fazem sentido e só te mantêm no sonho coletivo, no mitote? A autenticidade pode ser desconfortável, sim, mas também é o único caminho para a verdadeira liberdade. Porque ninguém pode ser mais você do que você mesmo. Pense nisso. E o convite hoje é que você comece a observar os véus que você veste. Observe suas crenças, suas narrativas que sustentam a sua identidade. Pergunte-se, isso é verdade ou é apenas mais uma camada de maia? E lembre-se, uma mente que expande nunca volta ao lugar anterior. Cada passo que você dá em direção à consciência te leva para uma vida mais livre, mais plena e muito mais abundante. Esse é o momento de eu te convidar para continuar essa jornada comigo. Me siga nas redes sociais, se inscreva no canal e acesse a descrição aqui do vídeo para conhecer o meu cantinho secreto do despertar da consciência individual. E lembre-se sempre, desperte com inteligência. Até mais. Tchau.